Salve progressistas, eu sou o Clayson. Assim que eu coloquei esse vídeo no ar sobre a bancada da Bíblia, em que eu falei sobre os assassinatos, os crimes, roubo, peculato, todas as loucuras envolvidas por essas pessoas que se dizem religiosos, que se dizem pastores, evangélicos, que pregam amor, a paz, Deus, família e tudo mais. Eu coloquei esse vídeo criou realmente uma série de comentários e um deles as pessoas falando assim, pô, Clayson, mas você não viu esse caso desse pastor que ontem falou, desejou a morte ao ator Paulo Gustavo e tudo mais? Eu falei, gente, eu não tenho como acompanhar tudo, não dá para ver tudo na internet. E não duvido que um sujeito tenha feito isso, né? Desejado a morte para um ator exclusivamente por ele ser um ator gay, né, por ser um homem gay. Imaginei que seria possível. Eu vou deixar aqui o card desse vídeo anterior, que eu falo da bancada da Bíblia. É muito importante que você veja esse vídeo. Se você não viu, por favor, veja este vídeo. É importante as informações que estão ali. E eu vou colocar aqui para você a postagem deste pastor. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Só que antes eu quero pedir para você, como sempre, aquele joinha. Por favor, seu like é muito importante para o nosso canal, para o nosso trabalho. O seu like, ele ajuda para que o nosso vídeo seja visto por outras pessoas e nós precisamos dessa voz. Precisamos falar com o Brasil, com o maior número de pessoas possível e o seu like ajuda muito. Se você não é inscrito, a sua inscrição é fundamental. Muitas pessoas que acompanham os vídeos aqui não são inscritos no canal e a sua inscrição ajuda também no nosso trabalho. Se você é inscrito, por favor, ative o sininho e seja membro do canal. Olha, por favor, seja inscrito do canal, você que acompanha o nosso trabalho. Peço, por favor, é importante, tá bom? E o like é só dar o like aí, se você não gostar, depois você tira, mas por favor, coloque o seu like agora aí para você nos ajudar. A postagem deste pastor, ela criou uma revolta, inclusive entre seus próprios seguidores. Ele já apagou essa postagem que ele fez no Instagram, mas como a gente fala na internet, né? O print é eterno e ficou essa imagem terrível desse pastor. Na matéria que foi feita pela Fórum ontem, pastor bolsonarista diz que vai orar para Paulo Gustavo morrer. É uma coisa assim repugnante, né, rapaz? É chocante. Como que um pastor, sabe, deseja a morte de alguém? Será realmente que o Deus que ele acredita tem esse tipo de pensamento, né? Será que agrada ao Deus dele que ele se vingue de uma pessoa que ele nem conhece somente porque ele não concorda com uma questão da sexualidade dessa pessoa, que é uma coisa tão pessoal, que não diz respeito a ele? É revoltante, sabe? O pastor bolsonarista da Assembleia de Deus da Missão de Alagoas, braço direito do reverendo José Orisvaldo de Lima, presidente da denominação no estado, desejou a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que está entubado em estado crítico na UTI de um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu vou deixar a reportagem aqui para você acompanhar, mas a postagem que ele fez foi essa. Ele pegou um trecho de um filme do Paulo Gustavo e escreveu lá: esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Revoltante. É uma coisa revoltante. Uma pessoa fazer uma publicação dessa junto com os fiéis que o acompanham para desejar a morte. Todas as pessoas pedindo oração, porque o Paulo Gustavo está passando uma situação muito difícil, está entre a vida e a morte mesmo, de verdade. Os familiares todos pedindo oração, as pessoas todas consternadas, os fãs muito tristes com essa situação. E um sujeito vai lá para desejar a morte, para entrar no meio dessa discussão, que é uma discussão tão séria, tão delicada, para desejar a morte. Como se o Paulo Gustavo não tivesse amigos, não tivesse parentes, não tivesse uma quantidade enorme de pessoas que desejam o bem, que eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Fiquei muito triste com o que aconteceu com o Paulo Gustavo. Conheço pessoas que são amigos dele. E todos nós estamos muito revoltados com essa situação, porque a gente percebe que o Brasil está afundado num mar de lama, de obscurantismo sem tamanho. Essa homofobia que deseja a morte do próximo, isso é algo inacreditável. Na verdade, desejar a morte
é próprio do bolsonarismo, porque o próprio Bolsonaro, Bolsonaro, já tinha desejado a morte, por exemplo, da Dilma, né? Nessa passagem aqui, Bolsonaro: espero que Dilma saia infartada com câncer de qualquer jeito. Isso foi em 2015, né? Em 2015, 17 de setembro, dia do meu aniversário. Ele deu esse presente aí para o Brasil, né? Desejando a morte para Dilma. E a Dilma, de fato, ela teve esse problema de câncer. Conseguiu vencer, ainda bem. Mas já tínhamos lá Bolsonaro desejando a morte. Isso publicamente, sem o menor pudor. É do bolsonarismo isso. É do pensamento bolsonarista. Você vê aqui o deputado evangélico, né? Eu até falei nesse vídeo que eu falei para você sobre a bancada da Bíblia. Esse deputado aqui, ele quase foi líder da bancada da Bíblia, essa bancada que é base de apoio do Bolsonaro. Esse deputado é bolsonarista ao extremo. E esse deputado, eu coloquei ele no vídeo, no vídeo sobre a bancada da Bíblia, é um deputado que não reconheceu uma filha de 7 anos que ele teve com a amante. Pelo contrário, ele quis que a amante abortasse a criança. Pastor da Assembleia. Pastor. Você vê que tem esse discurso aí, a gente vê a Damares fazendo discurso contra aborto, aquela situação que ela fez em ir lá, colocar seguidores dela na porta do hospital com aquela menina que tinha sido abusada, uma criança que tinha sido abusada, e eles não queriam que a criança abortasse. Damares Alves, que inclusive com relação a esse menino de 4 anos, morto por um bolsonarista, ela não fez sequer meia declaração, uma vírgula de declaração. Menino morto cruelmente por esse doutor Jairinho, mas aí nós temos um apoiador do Bolsonaro, não teve o grupo da Damares Alves para fazer uma declaração para essa criança inocente de 4 anos que morreu brutalmente por um bolsonarista. Mas está aqui, ó, o deputado evangélico dizendo que sonhou com Lula morrendo de Covid. Ele colocou isso no grupo lá de deputados e foi rebatido pelos colegas. Olha, não brinca com isso não. O deputado Sola: tive um sonho com o senhor, estávamos em um enterro, era o Lula ladrão, morria de Covid, escreveu Abílio. E aí o Sola, entretanto, nem chegou a rebater o parlamentar evangélico, porque colegas como João Guinha, Bacelar e Cláudio Cajado responderam imediatamente o parlamentar evangélico: Abílio, não sei se sonhou ou não, mas não concordo com isso não. No privado é com vocês, mas aqui sério mesmo, não dá. O sujeito desejando a morte, brincando com a morte do Lula. Um sujeito que estava aí negando a criança, negando o filho, com amante, e se dizendo defensor de família. Esse caso aqui também do Valdemiro, você conhece, né? O Valdemiro baixou o nível, né? Disse que a doença de Marcelo Rezende era coisa do demo. O Marcelo Rezende tinha feito críticas a respeito do Valdemiro Santiago, né? Pastor lá também bolsonarista de carteirinha, né? E aí ele diz assim: o demônio está comendo o fígado e o pâncreas de Marcelo Rezende, né? A gente sabe que Marcelo Rezende faleceu logo depois disso, mas foi aí amaldiçoado. Ele foi claramente amaldiçoado pelo Valdemiro Santiago, que desejou realmente a morte dele, e ainda disse que foi o demônio. O demônio está comendo o fígado e pâncreas de Marcelo Rezende. Esse é o nível desse novo, né, esse novo cristianismo brasileiro, desses fundamentalistas religiosos brasileiros. Se você não se choca com isso, você está em um outro mundo. Eu nem falo para você que são só os evangélicos, que são só o pessoal das igrejas evangélicas, não. Tem religiosos, inclusive da Igreja Católica. Temos esse caso aqui do padre que desejou a morte de fiéis que não vão à missa. Olha, se você não pode vir à missa por causa da pandemia, está tudo bem com você, então eu quero que você morra. Eu quero que você morra antes da vacina chegar, desejando a morte dos fiéis. Vou deixar aqui essas reportagens todas aqui para você acompanhar. Tá tudo aqui na descrição, como sempre, já é um padrão nosso aqui. E eu quero saber o que você pensa a respeito desses religiosos que desejam a morte das pessoas,
que querem que as pessoas morram simplesmente porque não concordam com uma opinião política ou porque querem cuidar da vida alheia. Isso para você é uma mensagem de vida, de uma mensagem cristã? Escreva aqui o seu comentário, fale pra gente o que você acha a respeito disso. Eu quero desejar aqui do fundo do meu coração as recuperações ao ator, ao querido ator Paulo Gustavo. A gente sabe que ele está numa situação muito ruim. Infelizmente, a última notícia que nos chegou é que a situação é gravíssima. Se ele se salvar, inclusive vamos até usar esse termo, seria por um milagre. E nós esperamos esse milagre, então. Esperamos sim, porque a gente acredita que uma pessoa que não faz o mal a ninguém, que só leva alegria para as casas das pessoas, cuja a principal atitude dele foi enaltecer a própria mãe. O principal trabalho do Paulo Gustavo é uma homenagem à sua mãe. Minha Mãe é uma peça, que foi um dos grandes sucessos, depois virou filme. Uma homenagem à mãe dele e às mães, a todas as mães, as nossas mães. Então fica aqui o meu registro de repúdio a este canalha que desejou a morte do Paulo Gustavo, pedido para que a gente possa colocar a mente nas coisas boas da vida e lembrar o obscurantismo que nós estamos vivendo nesse país. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal. A gente se encontra numa próxima.